Diabos é isso? É o drama, eu preciso de drama pra chamar a atenção e ter retenção no vídeo. Isso não foi nada dramático. Sabe, tinha uma época em que eu ainda tinha sanidade. Eu acho que você tem bastante sanidade. Ah, obrigado. Mas eu lembro dessa época há muito tempo atrás em que eu assistia a TV de noite e tava na cama com a confortável luz amarela iluminando o quarto e tava passando Pen Zero na TV no Disney XD. Pode parecer loucura, mas assistir as animações do Disney XD por algum motivo era muito reconfortante. Depois de um dia estressante na escola e principalmente em casa, que eu me estressava muito, e se deitar na cama pra assistir um Galaxy Wonder, Pen Zero e às vezes até um Yokai Watch era muito bom. Sério, escuta essa música. Ela relaxa até a última fibra do seu cabelo. E essa animação ficou muito pouco conhecida. Mas antes de entender isso, vamos ao enredo da série. Essa animação conta a história de 3 personagens, o Pen Zero, o Boone e a Sashi. Eles trabalham em um conceito de multiverso, onde eles vão para alguns universos diferentes para salvar algum desastre que está acontecendo naquele lugar em específico. E como isso funciona? Eles assumem a identidade de alguém que já existia naquele lugar. E sendo assim, cada um deles tem um cargo. O Pen é o herói, que é responsável por ter os planos, derrotar o vilão, e normalmente é o centro das atenções. O Boone é o sábio, e é ele que tem que ter as ideias e pensar nas coisas inteligentes. Já a Sashi é o sidekick, ou seja, ela é o ajudante do herói, que vai auxiliar eles nas missões. Infelizmente, essa é uma das animações que segue com aquele formato do trio genérico. Protagonista, o amigo idiota e uma garota. Mas nós ainda temos os vilões, que fazem a mesma coisa que os heróis, só que ao invés de ir ajudar o universo, eles vão fazer alguma maldade. Nesse caso nós temos o Ripon, que tem o cargo de vilão, e temos o Larry, que é o seu sidekick, ou o capanga. E pra ser sincero, eu não gosto de como eles separam esses cargos, pelo menos não na parte dos heróis. Porque o único realmente competente no grupo dos heróis é a Sashi, mas ela é a sidekick. E a gente sabe que o mais competente sempre vai ser o herói. Imagina se o Robin fosse o herói principal e o Batman fosse o sidekick. Não faria sentido. Mas essa é a sensação que passa assistir essa série sabendo que eles têm cargos. Nossa, tem muitos S's nessa frase. De qualquer maneira, a plot principal é que os pais do Pen, que também são heróis, se perderam no universo mais perigoso e inimaginável. E eles não sabem onde fica esse universo. Então o Pen vem se preparando para quando encontrar esse universo, poder salvar os pais dele. Todo esse esquema de viagem para os universos é gerenciado pela Phyllis, que é a chefe do grupo dos heróis e possui todo o maquinário dela em um lugar disfarçado de cinema abandonado que se chama a Odisseia. Enquanto o chefe dos vilões é o Phil, que esconde o maquinário dele em um lugar disfarçado de lanchonete de espetinho de peixe. Mas agora indo pro enredo, essa série não começa com um episódio introdutório, porque na verdade a abertura é a introdução da série e explica esse contexto do multiverso. E é uma abertura bem animada e divertida, na verdade. Então por isso eu vou seguir como eu fiz em alguns dos meus vídeos e vou te sacar só alguns episódios que eu gostei mais. Para começar, essa é uma série da Disney, e a Disney costuma sempre fazer episódios de cerca de 20 minutos, onde são contadas 2 histórias. Por exemplo, no episódio 1 é contada uma história em 10 minutos. Essa história acaba e logo em seguida começa outra história, que acaba em 10 minutos também. E isso tudo é um único episódio. E às vezes, eles fazem um único episódio de 20 minutos, quando o enredo é mais sério e eles querem fazer um melhor desenvolvimento. Sabendo disso, vamos para os episódios. O primeiro episódio é um especial de Natal, porque essa animação estreou em 5 de dezembro de 2014, mas não acontece nada de muito impressionante, então vamos direto pro episódio 4. Na segunda parte desse episódio eles vão para o mundo estilo Aladdin. Em algum momento o Pen e o Boone acabam brigando, e justamente aí a Sashi mostra que, apesar de ser a mais estressada, sabe lidar muito bem com os desentendimentos entre os membros do grupo, e no final ela faz os dois fazerem as pazes. No episódio 5, em uma das partes eles vão para o mundo de palhaços e o próprio Ripon reconhece a Sashi como a única competente no grupo dos heróis. Aí vem a competente, peguem ela! O que novamente reforça o meu ponto de que esses cargos não fazem sentido. No episódio 15, na primeira parte, eles vão para um mundo de dragões. E bam, a gente descobre que a Sashi é furry, porque ela se apaixona por outro dragão, que se chama Blaze. Já na segunda parte desse episódio, eles vão para um mundo ambientado no século XIX, e a dinâmica de herói e vilão ficou muito interessante, porque toda vez que o Pen fica estressado, ele vira um monstro, e esse monstro é o Ripon. E para voltar à forma normal ele precisa tomar um antídoto. No episódio 20 temos um flashback da primeira missão do grupo, mas o flashback começa com o Pen acordando para o seu primeiro dia de aula de ensino médio, sem nem saber que vai virar um herói. E os pais deles levam ele para a escola e falam que se eles não voltarem para buscar ele depois da aula, é para ele ir para o cinema velho da cidade. Obviamente eles não vão buscar ele, então ele vai para o cinema velho e conhece a Phyllis. Então ele descobre que seus pais ficaram presos no mundo mais perigoso e inimaginável por conta do Ripon. Sim, do Ripon. O que é bizarro de imaginar porque o Ripon literalmente perde em todas as suas missões como vilão quando tá contra o Pen. E pensar que os pais do Pen, que se mostraram ser super fortes e ágeis, perderam pro Ripon é um pouco estranho. Mas após descobrir isso, o Pen não aceita isso muito bem e volta pra casa. Só que a Sashi invade a casa dele pra fazer ele mudar de ideia. E no meio da conversa, ao ver o quão competente ela é,
ele também fala que ela deveria ser o herói, e não ele, reforçando de novo que esses cargos não fazem sentido. Mas no final o Pen volta e decide ser herói, e eles derrotam o Ripper no primeiro universo que eles visitam juntos. Episódio 21, esse episódio é muito bom. Ele começa com um dos personagens do multiverso aparecendo no mundo do Pen, coisa que não é pra acontecer normalmente. Então eles vão até a Odisseia e descobrem que o Phil e o Ripper invadiram o cinema e danificaram o maquinário da Phyllis. E esses danos fizeram com que as pessoas do multiverso aparecessem no universo do Pen. Só que como nem tudo são flores, essa alteração no multiverso está gerando tornados que levam para o vazio, e se aumentarem demais, vão destruir tudo. Depois disso o Ripper fala que está arrependido, que quer ajudar, mas é uma mentirada. Ele acaba prendendo o Pen no vazio. Mas claro que o Boone e a Sashi salvam o Pen e até fazem uma música de superação que é bem divertidinha, enquanto o Ripper só se mostra ser um covarde. No final, o grupo dos heróis fecha os furacões, mas com um detalhe que eu não havia contado. O Pen havia encontrado um fragmento do universo mais perigoso inimaginável no tempo que ele ficou no vazio, e assim a Phyllis, com o fragmento, consegue rastrear o universo em que os pais do Pen estão. Aqui vai começar a segunda temporada e vão ocorrer muitos eventos importantes, que vão chegar ao plot principal da série. Então se você estiver interessado em assistir essa animação sem spoilers, eu recomendo você não assistir essa parte do vídeo. Sabendo disso, vamos continuar. No começo da segunda temporada, eles voltam a percorrer outros universos, focando em recuperar mais fragmentos que estão espalhados pelo multiverso, e podem ajudar a encontrar os pais do Pen. E apesar de não acontecer muita coisa interessante, nós temos referências a Tom e Jerry, Senhor dos Anéis e a Game of Thrones, além de alguns animes também. O episódio 12. Esse episódio é muito interessante porque apesar de eles revisitarem o mundo dos monstros, aqui acontece outro desentendimento entre o grupo dos heróis, onde o Boone está tendo baixo desempenho em seu trabalho junto com o grupo, e a Phyllis faz um relatório com notas baixíssimas, então ele precisa melhorar esse desempenho de alguma maneira. Só que ele já está cabisbaixo por conta do relatório. E quando eles vão para a missão, o Pen e a Sashi decidem simplesmente deixar o Boone de escanteio enquanto eles fazem a missão principal. Agora aqui vem um pouco de ciência. A neurociência diz que a exclusão social tem uma dor semelhante a uma dor física, porque os nossos antepassados dependiam uns dos outros para aumentar sua chance de sobrevivência. Então ser excluído socialmente pode causar sequelas severas ao nosso cérebro. Então se já é péssimo ser excluído por bullying, quem dirá ser excluído pelo seu grupo de amigos? Sabe que se você exclui algum amigo seu de alguma coisa que vocês costumam fazer juntos, você é um c****. Isso mesmo, você é um c****. Já na segunda parte desse episódio é mostrado como o Ripper prendeu os pais do Pen no universo mais perigoso e inimaginável. Não foi durante uma missão, na verdade o Ripper alterou a máquina da Phyllis, fazendo a máquina abrir esse universo. Só que há um detalhe, esse universo não pode ser fechado do lado de fora, apenas do lado de dentro. Então os pais do Pen, como gesto de sacrifício, entram e fecham o portal. O episódio 13/14. Ok, na verdade o episódio 13 e 14 são um único episódio dividido em duas partes, e esse é o último episódio dessa série. Esse episódio tem seus altos e baixos, mas contextualizando, no episódio anterior, eles pegaram o último cristal que ajudaria a encontrar o universo mais perigoso e inimaginável, podendo assim salvar os pais do Pen. Então no começo desse episódio a Phyllis projeta armaduras para os heróis porque agora eles precisam carregar os cristais com a energia da maldade. Então eles visitam alguns dos universos mais perigosos e novamente a gente tem um pouco mais da Sashi sendo a única competente no grupo. Mas se liga, eles visitam um mundo em que o monstro cria clones dos personagens para lutar contra eles. Só que claro, como o monstro não é bobo, ele já vai logo e cria 3 clones da Sashi, porque a Sashi é acima dos outros. Só que essa garota é de outro nível, e ela derrota os 3 clones dela sozinha. Isso faz com que os clones do Pen e do Boone fiquem com tanto medo que eles fogem. Isso não é uma garota, ela que é o monstro. Depois disso eles vão para o último universo, só que o Ripper aparece com um exército para impedir o Pen, porque ele não quer deixar o Pen tirar o único sucesso que ele teve como vilão, que foi prender os pais do Pen. Mas no final o Ripper se arrepende de algumas escolhas porque o Pen salvou ele quando ele estava caindo de um penhasco, fazendo um ato heróico. Só que o portal para o universo mais perigoso e inimaginável já está aberto, e se ele ficar aberto por mais tempo, ele vai destruir tudo, tanto o lado do bem quanto o lado do mal. Então nesse momento os dois lados se juntam para fechar o portal. Mas se vocês lembram, a única maneira de fechá-lo é por dentro, então para isso a Phyllis criou uma bomba para fazer isso remotamente. Só que quando eles usam o controle para ativar as bombas, eles descobrem que o Ripper tinha estragado o controle mais cedo, quando ele ainda estava do lado do mal. E aqui tem um momento muito lindo, mas decepcionante. Resumidamente, como o controle não está funcionando, alguém precisa ir do outro lado do portal, ativar as bombas manualmente, então alguém vai ficar preso lá. Os pais do Pen são os primeiros a se oferecerem a ir, porque eles já estiveram lá. Só que o Ripper diz que vai no lugar deles para se redimir pelas coisas que ele já fez. E sinceramente,
É muito satisfatório você ver as coisas se resolvendo, o Pen agradecendo o Ripon fazendo um discurso, até que, de repente, um monte de gente se oferece pra ir junto com o Ripon, e aí perde toda a emoção no momento. Não gostei muito disso, mas acho que eles não queriam fazer um personagem ter um final tão cruel, já que ele ficaria sozinho num lugar terrível. Depois desse momento levemente decepcionante, eles vão pra fora do cinema e acontece isso. Bom, Philip, você vai ter que encontrar um novo vilão de meio período pra gente derrotar e fazer passar vergonha. Não há mais necessidade de nenhum herói ou vilão. Nunca mais. Bom trabalho, pessoal. Podia ter sido melhor, mas ainda assim foi bom. Não foi terrível. Aqui estão as referências pro próximo emprego. Aqui está o seu. Pro Boone não, desculpe. Peraí, então é isso? O que a gente faz agora? O que você estava fazendo? Ser um herói. Você não precisa mais de mim. Phyllis tem que ir andando agora. Apenas lembrem-se, a coisa que mais Importa? é o equilíbrio. Obrigada por manterem o equilíbrio. Eu estarei observando vocês. Provavelmente. Principalmente se o herói for necessário. De novo, boa sorte. É simplesmente absurdo, é um final enigmático e cósmico, eu diria. Mas antes de acabar, eles mostram os personagens depois dessa história bizarra, e nada tinha me incomodado, exceto por uma coisa. É mostrado o grupo dos heróis, a Sasha está com um visual diferente, mas agora eles não são mais heróis, então eles acabam decidindo fazer outros atos que podem ser bons, como ajudar a encontrar cachorros perdidos por aí. Só que aí, de repente, a Sasha beija o Pen e eles decidem começar um relacionamento amoroso. E a razão disso me causar estranheza é porque eles não desenvolveram um relacionamento entre a Sasha e o Pen durante a série. Na verdade, o Pen tem um caso com uma outra garota e a Sasha ficou com o Blaze em algum momento, mas entre os dois nunca rolou nada. E por isso esse relacionamento ficou parecendo um pouco forçado, porque foi feito simplesmente do nada. E a série acaba assim, que eu posso dizer. É uma série boa, ela é muito divertida, mas acredito que por ter pegado pouco público, eles tiveram que fazer algumas coisas correndo. Isso gerou algumas inconsistências, como por exemplo, o Ripon, quando trancou os pais do Pen no universo mais perigoso inimaginável, foi mexendo na máquina da Phyllis, escondida, e não durante uma missão. Então como os pais do Pen poderiam saber que eles poderiam não voltar mais? Eles sabiam que o Ripon tinha alterado a máquina? E se sim, por que não arrumaram a máquina ao impedir o Ripon? Além disso, tem o exemplo do relacionamento da Sasha e do Pen, que foi feito do nada. Mas tirando essas inconsistências, a série é muito boa e vale a pena assistir. Só que literalmente não há meios legais de assistir essa série, porque ela não está disponível em nenhum serviço de streaming, não é mesmo, dona Disney? Hã? E de novo, a música de finalização é muito reconfortante. Mas respondendo a pergunta do porquê essa série não é muito lembrada, bem, a resposta pode ser mais simples do que você esperava. Primeiro, que passava na Disney XD, e os principais públicos para desenhos nessa época se concentravam na Cartoon Network, Nickelodeon e Disney Channel. Por outro lado, pelo menos aqui no Brasil, os episódios não passavam em ordem de lançamento. Apenas eram passados os episódios aleatoriamente. Para vocês terem uma noção de quanto isso atrapalha, eu nem sabia que essa série tinha um fim antes de fazer o roteiro desse vídeo. Apesar disso, eu ainda gosto dessa série, mas como eu não pude ver muitos episódios com desenvolvimento na história quando eu era mais jovem, essa série não me faz ter tanto apego quanto eu tenho comparado a outras animações como Hora de Aventura, Steven Universe ou apenas um show. De qualquer jeito, ainda não acabou, porque a série na verdade acaba com um cliffhanger no final, para uma possível continuação que nunca aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer. Então eu vou deixar vocês com esse final passando. Obrigado por assistir até aqui, eu sou o Alt e eu te vejo por aí. Snobs is not so night. Wish see it